Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, o professor Kelvin, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais esta aula. Tema, agora vamos para uma retomada de conteúdo, Império Romano. Bora lá? Embarca essa aventura? Vamos ver o objetivo desta aula. Identificar as principais características do período imperial da Roma Antiga. Bom, agora vocês vão ser os historiadores desta aula. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise junto comigo. Bora lá? Embarque nessa então. Você sabe o que significa o termo império? Eita, professor, que pergunta difícil. E você sabe dizer se o Brasil já viveu em um regime imperial? Tem uma imagem aqui para dar uma dica. Dom Pedro II, aos 46 anos, com trajes imperiais, Pedro Américo, o pintor, né? De 1872. E aí, galerinha? O que vocês acham? Será que o Brasil já viveu um período imperial? Será que vocês já viram alguma coisa parecida na televisão, em algum outro lugar? Império é uma forma de governo dominado por um único governante, o imperador ou a imperatriz. Em vários momentos da história teve seus neologismos, como imperialismo, usado no século XIX, para representar uma outra forma de domínio. Durante o século XIX, o Brasil viveu, sim, um governo monarquista, e teve à frente do império a família Bragança, Dom João, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aê, galerinha do sexto ano, qual a sua opinião sobre o legado, aquilo que foi deixado pelo Império Romano nos dias atuais? Você considera que estudar a história do Império Romano ajuda a entender a história do Brasil? Que relação poderíamos fazer, inclusive, entre Roma e Brasil? Ah, professor, a língua portuguesa? Opa, boa, uma língua neolatina. Aqui vocês têm um exemplo, o Coliseu se tornou símbolo de Roma, sua construção em 3 anéis, destaque para os arcos de origem etrusca, arena. Muito interessante nós compararmos, inclusive, com os estádios de futebol, que recebem essa denominação de arena, inclusive. Olha de onde vem. Estudar a história do Império Romano possibilita entender a relação entre política e religião na Antiguidade. Observa-se o seu legado no Brasil, isto é, a influência romana nos dias atuais, na língua neolatina, o português, como o professor Roberto comentou, na arquitetura greco-romana em edifícios públicos, fórum, universidades, na religião, afinal, o cristianismo teve seu surgimento e início de sua consolidação ainda durante o Império Romano. Vamos agora então para o nosso primeiro tema, chamado Entrada Triunfal e Apoteose, ou Triunfo e Apoteose. O que são isso? Nossa, é uma questão política, é uma questão religiosa, são ambos ao mesmo tempo, muito interessante. Bom, triunfo era quando um general vencia uma grande batalha e ele era autorizado pelo Senado a entrar dentro da cidade de Roma, com a chamada entrada triunfal, para ser aplaudido publicamente pelos habitantes da cidade. Era um momento de nostalgia, de ser, inclusive, valorizado o general. E, claro, era um momento ali da propagandinha dele, ele fazia a moral ali com o povão também, para ele sair candidato a alguma coisa, claro. Entrada triunfal, uma espécie de passeata, vamos dizer assim. Tambores, música e o exército passando, únicos momentos que poderiam entrar com o exército dentro da cidade. Como o professor Alberto comentou, aqui a parte da coluna do imperador Antonino Pio, que fica no pátio da Pinacoteca do Vaticano. Já a apoteose era uma crença, misturado também com legislação, com leis romanas. Acreditava que quando o imperador era muito poderoso, ganhou várias batalhas e tudo mais, foi um bom imperador, após a sua morte, não antes, após sua morte, recebia uma espécie de uma votação no Senado, uma lei autorizando ele a ascender aos céus para morar junto com os deuses romanos, ou seja, ascender na morada dos deuses. Como assim? Ele se tornava um deus? Não. Ele tinha uma divinização. Ele não se tornava um deus propriamente dito, mas tinha o direito, olha que bacana, né, de viver junto na morada dos deuses romanos. Essa é a apoteose.
Então o imperador não se tornava um deus, mas teria sua morte ao lado deles, sua pós-morte. Aqui o templo do imperador Antonino contém uma dedicatória ao divino, então significa que ele foi autorizado pelo Senado para viver na apoteose, né, subir aos céus para viver junto com os deuses. Por ordem do Senado, 141 depois de Cristo. Tá, isso que interfere na sociedade romana, professor? Bom, se o imperador ali passou por uma apoteose, estava vivendo junto com os deuses, namorada dos deuses romanos, significa que ele entrava no panteão. O que é isso? No conjunto de deuses romanos. Ele tinha sua figura, podia ser em forma de boneco, representação, ou rezado, uma vela, né, para ele anteceder, né, mediar os pedidos dos réis nós mortais, né, os seus pedidos na vida terrena. Copie seu caderno e responda, galerinha do sexto ano. Explique qual a relação entre política, religião e apoteose no Império Romano. Outra coisa, aquela história da entrada triunfal é bacana porque tem essa expressão nos dias atuais. Pô, eu fiz uma entrada triunfal. Ué, quando o cara entrou com tudo. É daí a origem. Daqui a pouco nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei, bora lá corrigir esta junto conosco. Apoteose, ascensão à morada aos deuses, era uma oficialização através do Senado da divinização do imperador após sua morte, através de uma lei aprovada, portanto, uma política romana que legitimava uma ação religiosa, uma crença no pós-morte do imperador ao lado dos deuses romanos. O panteão, o conjunto de deuses romanos, significa panteão. Outro legado romano, nós então comentamos no início desta aula, inclusive, o latim era a língua
falada no Império Romano, né, pelos romanos, surgiu na região do Lácio, na origem ali de Roma, como vocês podem ver aqui no mapa, indicando a região onde surgiu o latim. Inclusive, daí está relacionado aos latinos, né, um dos povos fundadores de Roma, mais um ponto importante a destacarmos. E com a expansão militar romana, enfim, com o contato com outros povos, o latim vai, falado pelos soldados, pelos camponeses, vai se misturando com línguas de outros povos conquistados, nascendo assim as línguas neolatinas. Aí está a explicação, inclusive, da origem do português, do espanhol, do francês e do italiano. Essa mistura, né, não é de uma maneira tão simples assim, né? Só encontrou com outro povo e nasceu o português. Não, não é assim. Tem todo um contexto histórico, religioso, de formação de um Estado português, inclusive, e povos que moravam naquela região, o que futuramente vai ser o reino portucalense, inclusive no século XII, que explica a origem da língua portuguesa, de origem latina, misturada com línguas de povos da região. A língua portuguesa é neolatina. É a nossa língua, gente, falada aqui no Brasil. Por isso, várias palavras e expressões em latim que utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, aliás, significa de outro modo, etc., etc. Vocês sabiam que etc., etc., ela é uma abreviatura, ou melhor, ele é abreviada em etc., que significa entre outros. Currículo vital, trajetória de vida, não se preocupe, galerinha, vocês vão fazer muito currículo vital ainda. Aqui vocês têm no mapa, em laranja, países com línguas oficiais românicas. Em amarelo, países que possuem línguas secundárias derivadas do latim. Olha lá, o Brasil, América Latina, de origem, então, tirando Guiana Francesa aqui em cima. Não, desculpe, não é Guiana Francesa não. Tirando os países aqui, em laranja, então, na América Latina. Olha o México. O inglês, então, professor, não é latim? Não é de origem latina. Ó, o Canadá, alguns países da África e também algumas regiões dos Estados Unidos, gente. Tem também uma língua secundária, provavelmente um dialeto, né? É muito interessante perceber que um aspecto cultural dos povos da Roma Antiga ainda está presente nos dias de hoje, como a língua. Usamos expressões que eram utilizadas há mais de 2000 anos atrás. Mas a língua é um elemento vivo que está em constante transformação. E com a língua portuguesa, descendente do latim, não foi diferente. Você conhece alguma expressão em latim? Essa é a grande pergunta aí. Copie a pergunta no seu caderno, então, já que nós estamos falando em perguntas. Explique qual a origem da língua portuguesa falada no Brasil. Ah, não é tão simples assim, né? Vocês têm que falar também da variação. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei, galerinha do sexto ano. Bora lá, Cogesta, junto conosco. Com a expansão militar romana, o latim falado pelos soldados romanos e camponeses foi se misturando com as línguas dos povos conquistados, nascendo assim as línguas neolatinas como a língua portuguesa. Vamos para o nosso terceiro tema desta aula. Ele é uma retomada e o professor Roberto, junto com os técnicos, fizeram uma escolha de alguns pontos para que nós pudéssemos destacar, retomar o conteúdo. Não estamos impossível estudar todo o Império Romano. E o tema é cristianismo. Por que eu acho um dos pontos aí fundamentais para nós entendermos? Ela é a religião, ou no início uma seita, que depois vai se tornar uma religião, inclusive oficial do Império Romano. E através do cristianismo vai ser o fator unificador, inclusive, que vai criar a unidade cultural entre o povo romano e o povo germânico, que vão derrubar a queda do Império Romano em 476. Vocês já ouviram falar de Clovis? Lembram dele? Recordam sobre o grande guerreiro Clovis, o rei dos francos? Ele se converteu ao cristianismo, 25 de dezembro de 496, Bispo de Remídio Reims, ali da França, inclusive batizando ele numa latina de água. Pois é, o cristianismo fazendo essa unidade cultural. Mas falando em Jesus, ele nasce, cresce e é crucificado dentro do Império Romano. Isso é muito importante entendermos também. Em suas pregações ele propunha a adoração a um Deus só, ou seja, um monoteísmo. Só aí já entra em conflito com a religião oficial do Império Romano, que é politeísta. E vocês viram no início desta aula, inclusive, a apoteose, a divinização do imperador. Vai explicar isso, então, com as pregações de Jesus, que estão indo, batendo de frente. Não, eu ia falar ao encontro, não, é de encontro com as ideias ou melhor, com a religião oficial do Império Romano. Não vai dar outra, vai ser perseguido. Aqui vocês têm uma das pinturas mais antigas de Jesus, gente. Século IV, numa catacumba, que era onde eles, uma espécie de cemitérios subterrâneos que tinham em Roma. Nossa, por que eles faziam isso, professor? Os cemitérios? Porque não tinha mais espaço em Roma para fazer cemitério na parte terrestre, na parte da superfície. Aí, uma das opções, uma solução encontrada pelos romanos, construir túneis embaixo da cidade. Existem várias catacumbas. Como era proibido professar a fé cristã, dizer que era cristão, as catacumbas acabavam se encontrando, sendo um local seguro para os primeiros cristãos se encontrarem. Então tem muitas pinturas, as mais antigas, registros históricos desses cristãos, nestas catacumbas. Muito interessante. A partir do século III, o Império Romano entrou em crise, por vários motivos, inclusive a diminuição das guerras de conquista. E para muitos romanos empobrecidos com a crise, a religião oficial não trazia mais aquele conforto espiritual, e a esperança de dias melhores. Como é que você vai acreditar que o Império Romano vai resolver o problema se é exatamente ele o problema da história? Então passaram a buscar conforto para suas aflições em outras religiões. Assim o cristianismo se expande nesse contexto e se consolida. Observe aqui nessa imagem, propagação do cristianismo em 325, como ainda estava muito centralizado e bem, bem descentralizado, falando melhor, em alguns pontos azul escuro, onde tinha ali a consolidação do cristianismo, mas em 600, ele vai e expande, e não por acaso, em 380, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, inclusive. Não é mesmo? E isso é um ponto histórico, um marco histórico, para nós entendermos a grande virada do jogo aí. Vamos lá? Copie seu caderno e responda, galerinha, em sexto ano. Jesus Cristo, em suas pregações, propunha adoração a um só Deus, o que entrava em conflito com a religião oficial do Império Romano. Por quê? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
bora lá. Porque a religião oficial do Império Romano era politeísta, gente, vários deuses, além da divinização do imperador com a apoteose. Já o cristianismo, Jesus pregava o monoteísmo, a crença num só Deus. Estudamos nesta aula alguns aspectos do período imperial, a relação entre relação e política, religião e política, o triunfo, a apoteose. E, inclusive, no início desta aula, vocês também discutiram um pouquinho com o Sr. Roberto sobre o tema império. Foi muito bacana. Muitos alunos perguntam, professor, o que significa império? Aí, então, é essa aula para vocês estudarem um pouquinho mais. Seu legado com as línguas neolatina, a origem e consolidação do cristianismo. Referências, galerinha do 6º ano. Aquele abração do professor Roberto. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!